Agora eu quero chamar a Débora Monteiro e a Gabriele Moreira. A Débora, ela é gerente de acervos da Fundação Museu Imagem do Som e a Gabriele é coordenadora do Banco de Dados e Acesso. Banco de Dados e Acesso. Pode falar nessa distância aqui mesmo? Ela vai precisar de microfone? Vai. Então, toma esse para você. Então, quando eu terminar. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite do Centro da Memória da Eletricidade. É sempre importante a gente conversar sobre preservação de memória, acervos históricos. E quero dizer que eu estou me sentindo aqui quase numa terapia de grupo, né? Todo mundo vem para falar dos problemas financeiros, das dificuldades. Podem ficar tranquilos, vamos falar das mesmas coisas. Então, quando a gente recebeu o convite, eu fiquei pensando no que seria de interessante falar aqui hoje. Conversei com a Gabriele e a gente teve a ideia de falar sobre o projeto, né? Na verdade, os projetos de digitalização e desenvolvimento do nosso banco de dados. Então, eu vou apresentar para vocês a instituição, falar um pouco sobre a área de acervo, né? Apresentar um panorama de como ela se organiza, contar como começaram os projetos de digitalização e Gabriele vai falar especificamente sobre o banco de dados. Se quiser me interromper, se eu esquecer alguma coisa, fica à vontade. Bom, o MIS é uma instituição que tem 51 anos de existência. A gente acabou de comemorar 51 anos. Ele foi inaugurado em setembro de 65. E ele foi inaugurado ocupando um prédio histórico que existe na Praça 15, que é um dos poucos prédios remanescentes da exposição de 1922. Né? Durante toda a sua primeira trajetória, o MIS só ficou ocupando essa sede. Só que ao longo dos anos, né, o acervo foi aumentando, a equipe crescendo, e aquele prédio já não abarcava mais fisicamente a quantidade de acervo que o MIS tinha sob sua guarda. Até que em 89 surgiu a oportunidade do MIS ocupar o prédio que nós ainda estamos hoje em dia na Lapa, que é um prédio do governo do estado. Estava em desuso, se eu não me engano, na época. Então, a partir de 89, o MIS ocupa duas sedes, uma na Praça 15 e outra na Lapa. Nós temos um acervo bastante grande e diversificado, né? São cerca de 300 mil documentos. Esses documentos eles estão divididos em 31 coleções. Quase todas elas estão organizadas, né? Já foram trabalhadas de alguma maneira. 3 delas ainda estão em processo de organização. Então, ainda não estão abertas ao público. A gente tem uma coleção que... Bom, as primeiras coleções foram adquiridas, né, para falar sobre aquisição de acervo, por compra, que foram os acervos do Augusto Malta, do Guilherme Santos, que são os fotógrafos, e do Almirante. Todas as outras coleções foram adquiridas através de doação. A única coleção que se difere um pouco das outras é a coleção Depoimentos para a Posteridade, né? Que é uma série que o MIS realiza desde o ano seguinte da sua inauguração, desde 1966. Uma série de depoimentos de personalidades da cultura carioca, principalmente, das mais variadas, da música, do teatro, fotografia, cinema, enfim, arquitetura. E, inicialmente, o depoimento para a posteridade, né, era um bate-papo mais informal, e, a partir da década de 90, se fez todo um trabalho para adequar
a metodologia, os procedimentos, a metodologia da história oral. Então, essa é a única que se difere porque é uma coleção produzida pela própria instituição. A gente tem, hoje em dia, mais ou menos 1.000 depoimentos, um pouco mais, se eu não me engano, não tenho um número exato. E, como eu falei anteriormente, a gente tem uma variedade muito grande de suportes. Então, a instituição, desde o seu início, tomou a decisão de organizar a sua documentação pelos suportes. Então, com isso, nós temos 7 setores que cuidam do acervo, que são as partituras, a iconografia, sonoro, audiovisual, biblioteca, tridimensional e... esqueci de um. Falei textual? Não. Foi o textual que faltou. O acervo tridimensional é o que a gente tem menor quantidade. E aí, em relação à nossa política de acervo, né? O MIS é uma instituição pública, vai começar a lamúria, que a gente não tem um quadro fixo, né? O MIS é constituído de funcionários que são nomeados, né, em sua maior parte. Então, ao longo da história, houve uma rotatividade muito grande de funcionários. Então, as políticas de acervo, ao longo dos anos, atendiam, né, em alguma medida, os interesses dos presidentes, né, das pessoas que ocupavam a presidência do MIS. Atualmente, a política de acervo tem passado por uma reestruturação. A gente não tem uma política de acervo fechada, mas nós temos algumas diretrizes, como, por exemplo, inclusive por uma questão de falta de espaço, novamente, o acervo tridimensional a gente não tem recebido mais, né? Apesar do MIS ter no seu nome museu, o acervo que o MIS trabalha, que está sob sua guarda, é muito mais de caráter arquivístico do que museológico. Então, essa, por exemplo, é uma das diretrizes. Doações avulsas também a gente não tem aceitado. A prioridade é receber coleções já formadas, né? E ainda assim, quando tem oferta, essa documentação passa por uma avaliação do conselho diretor, que é formado pela presidente, vice-presidente e os diretores da casa. Quando tem necessidade, passa por avaliação de alguns dos técnicos responsáveis e assim é definido a aceitação ou não da documentação. Bom, dito isso, no início da gestão da atual presidente, da Rosa Maria Araújo, surgiu a oportunidade, surgiu o projeto do novo MIS, que é o prédio que está sendo construído em Copacabana e que tem no seu projeto, né, salas de exposição, teatro, cinema, enfim, uma série de coisas. E que, né, vão apresentar para o público o conteúdo do acervo do MIS e também do acervo do Museu Carmen Miranda, que, quando inaugurar, vai ser incorporado ao MIS. E dentro do escopo do projeto desse novo museu, né, dessa nova sede, tem uma sala de pesquisa onde os pesquisadores terão a possibilidade de consultar todo o acervo digitalizado diretamente do nosso banco de dados. Bom, a partir daí, a partir da demanda desse projeto novo, que foi mais ou menos... Acho que a ideia começou em 2008, ele estava formatado em 2009, por aí. O MIS passou a ter a missão de finalizar a catalogação do seu acervo. Naquele momento, se tinha mais ou menos 50%, acho que um pouco menos, da totalidade, né, catalogada, organizada, a digitalização de toda essa documentação e desenvolver um banco de dados que desse capaz disso, né, de dar conta
de atender esses pesquisadores e visualização dos documentos digitalizados. Além disso, era preciso revisar o pouco que já tinha sido catalogado. Né? Como eu falei, as constantes mudanças de funcionários e de presidentes acabaram fazendo com que as primeiras catalogações não tivessem uma padronização. Então, era preciso revisar isso para, a partir dali, todo mundo seguir o mesmo caminho. E aí a gente se deparou com alguns problemas. Eram 300 mil documentos para dar conta. Naquele momento do início do projeto, o prazo era de 3 anos para fazer toda a catalogação, revisão, digitalização e desenvolvimento do banco de dados. Primeiro problema, o MIS não tinha equipe técnica suficiente para dar conta desse trabalho todo nesse espaço de tempo. Outra questão que a gente enfrentou, que também não existia material, não, equipamento próprio para fazer a digitalização do acervo. E como fazer isso numa instituição pública? Você não contrata funcionário e nem, né, todos os contratos, terceirizações passam por uma série de burocracias e dependem da gestão financeira do Estado de uma maneira geral. Então, a decisão que se tomou na época, que a única forma de viabilizar esse projeto era contratar uma terceirização. Também não é simples contratar uma terceirização. Eram muitas atividades com suportes muito diferentes. A gente tem, né, muitos suportes delicados e especiais. A gente tem VHS, fita cassete, Umatic, película, negativo de vidro, as panorâmicas do Malta. Então, que empresa a gente encontraria que desse conta tanto do processo de catalogação, quanto do banco de dados, quanto de fazer a digitalização correta e adequada de tamanha diversidade de documentos? Não encontramos, ou encontramos como o José do Maistre, não é? José Benito. Falou de manhã, empresas que diziam, né, se declaravam que tinham expertise para fazer o trabalho, e quando a gente via na prática, não tinha expertise para desenvolver o projeto da maneira mais adequada, né? Então, ao longo desses anos, de 2009 para cá, com erros e acertos, foram tomados alguns caminhos. Então, a gente teve projetos só de digitalização, projetos só de catalogação, projetos em que essas duas atividades eram realizadas pela mesma empresa. E o último projeto que a gente fez era higienização, catalogação, acondicionamento e Isso. Então, reuniu todas as atividades numa empresa só. O que a gente... num determinado momento, eu falei do acondicionamento e não expliquei antes, né? A gente também não tinha, né, a nossa documentação toda acondicionada de forma adequada, e a instituição teve uma boa sacada de incluir nesses projetos de digitalização, que as verbas estavam saindo para isso, para incluir nesses projetos o acondicionamento de todo o acervo. Então, a gente tem como benefício, hoje, de ter todo o acervo acondicionado em material neutro, né, de uma maneira adequada, em caixas e invólucros bacanas, né, bem construídos. E aí, ao longo vou falar para vocês agora um pouco dos aprendizados que a gente teve ao longo do processo. Com essa possibilidade de fazer esse investimento, acabaram que os primeiros projetos foram muito grandes. Então, tratavam de muitos documentos ao mesmo tempo, muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo.
esses trabalhos eram coordenados pela equipe do MIS, que, como eu falei, é uma equipe super reduzida. Então, não foi possível a gente fazer um controle, uma verificação, uma revisão minuciosa do trabalho das empresas. Esse eu acho que é a primeira lição que a gente tem hoje, né? De que realmente você abrir muitas frentes de trabalho sem ter muitas pessoas trabalhando nessa coordenação, gestão e controle nos trouxe problemas com os quais lidamos até hoje, né, no MIT. O segundo problema é avaliar realmente a expertise dessas empresas. Então, por isso que o controle tem que ser minucioso, né? Nesse primeiro momento, a outra questão, muitos documentos foram para a digitalização sem estarem organizados. Não houve tempo de fazer uma organização prévia. Então, muita coisa que foi digitalizada de um jeito era para ser outro, em ordem diferente. Então, a gente tem que lidar com a movimentação dessa documentação digital, física e no banco de dados também é um pouco confuso. A direção da casa, hoje em dia, é que nenhum acervo sai mais sem estar organizado, né? Realmente, a digitalização tem que ser a última fase do processo. Dessa forma, é a forma ideal de se trabalhar. Além disso, como eu falei, os projetos eram grandes. Boa parte do trabalho foi feito dentro do próprio MIS. As empresas terceirizadas mandavam os funcionários para dentro do MIS e trabalhando lá na instituição, né, no prédio, mas boa parte do trabalho também foi feita fora, o que nos gerou alguns problemas também por conta do transporte. Então, a gente precisava garantir a integridade física no transporte dessa documentação. Você transportar as partituras, as fotografias de modo geral, os documentos textuais, não foi tão problemático. Mas quando você fala de discos, a gente tem disco que tem base de vidro, disco de cera, a gente tem os negativos de vidro, que são, sei lá, de 10 por 5, 2 milímetros de espessura. Então, não só a integridade física de quebrar, perder, alguma coisa desse tipo, como, enfim, ocorrer algum tipo de perda no caminho de controle dessa documentação. Então, hoje em dia, a documentação só sai com uma listagem unitária dos documentos, com acompanhamento do acondicionamento dos nossos técnicos. Quase que a gente vai dentro do carro junto, mas não é possível fazer isso, enfim. O ideal era realmente que a gente conseguisse equipar a instituição, já que é uma instituição viva e vai continuar recebendo acervo, para que todo o processo fosse feito pela equipe, né? E com um pouco mais de lentidão, né? Existia um prazo muito pequeno para dar conta de uma quantidade muito grande de atividades. Enfim, mesmo com todos os erros e acertos aí no caminho, a gente tem uma avaliação positiva do processo, porque mesmo que não esteja 100%, que a gente ainda precise fazer muitas revisões, a gente conseguiu garantir hoje que o nosso acervo esteja bem acondicionado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem a digitalização de quase a totalidade do nosso acervo. Não vai estar nunca 100%, porque, por exemplo, os impressos, a biblioteca, a gente decidiu que a gente não ia digitalizar. Os tridimensionais também acabaram ficando fora desse processo de digitalização. Mas, fora esses documentos que foram escolhidos mesmo para não serem digitalizados, a gente tem quase a totalidade hoje pronta para o público ter acesso. E o
controle da documentação, né? Ao longo desses anos, a gente conseguiu, por conta de todos esses projetos, ter pelo menos minimamente um cadastro mínimo de toda a nossa documentação. Mesmo que em alguns casos falta um trabalho de análise e pesquisa, que são projetos futuros, né, para aperfeiçoamento do nosso banco de dados, aperfeiçoamento da nossa organização. A gente, hoje em dia, consegue ter um controle maior da documentação, o que facilita a nossa gestão, facilita pensar em projetos futuros. E os erros sempre... o que a gente aprendeu com os erros ao longo dos processos são muito importantes para a gente seguir daqui para frente e conseguir fazer projetos mais bem organizados, né? Enfim, Gabriele agora vai falar sobre o banco de dados e que, enfim, tem tudo a ver com o projeto de digitalização. Bom, olá, está dando para ouvir? Então, o MIS é uma instituição, em um certo sentido, privilegiada, porque ela tem um banco de dados desenvolvido especialmente para o seu acervo. Na realidade, nesse momento, a gente está em fase de implementação de um segundo banco de dados desenvolvido para a instituição. O primeiro banco de dados começou logo no início da gestão da Rosa Maria, com todo esse processo de digitalização e catalogação, que foi mais ou menos em 2009. Só que as demandas em torno dessa digitalização e do acesso aos documentos, dos documentos digitais, sobretudo, né? Ela foi crescendo, a instituição começou a ter demandas, essa demanda mesmo do novo MIS, né, de um acesso mais imediato de tudo. Então, a gente convidou uma empresa de tecnologia para fazer uma avaliação do banco que nós possuíamos ainda, né? Para ver se ele estava pleno para ir para a internet e suportar toda a carga do nosso arquivo digital. E, após essa avaliação, foi até uma empresa conhecida, talvez por alguns, a Provider IT, ela disse que o nosso banco não tinha condições de ir para a internet, era um banco muito pesado, enfim. E nos sugeriu desenvolver um novo banco, né? Como esse primeiro banco, nosso banco atual, que está sendo implementado, ele é em software livre, código de fontes com público, ele é nosso também, na verdade, né? Qualquer pessoa vai poder fazer a manutenção, atualizar o banco. O banco antigo era em Firebird, de linguagem Delphi, e o atual é um sistema de gerenciamento de dados, é o SQL, e a plataforma de pesquisa em DSpace. Bom, esse banco ele foi pensado para atender essas duas demandas inicialmente, né? Chegar na sala de consulta do novo MIS com acesso completo a todo o cadastro de documentos do MIS, associado diretamente à sua imagem, ao seu correspondente digital. Além dessa demanda, nós fizemos pequenas alterações no banco de dados. Nós não mudamos conceitualmente a catalogação, nada disso, porque senão nós perderíamos as informações que nós já tínhamos e a gente não tem pessoal na empresa, na instituição, para gerenciar isso. Então, a gente fez pequenas modificações no gerenciamento da informação. Então, o dia que esse banco for para a internet, no momento ele não pode ir porque nós temos problemas com direitos autorais, um estudo está sendo feito paralelamente a isso tudo para ver como a instituição vai lidar com isso. Nosso problema de direitos autorais não é só da música ser do Cartola, por exemplo, mas a gente tem problemas de publicação, né, porque são editoras, são gravadoras, enfim, é um pouquinho mais complicado de lidar com esse acervo, com a publicização desse acervo na internet. Mas a gente, nesse novo banco, já pensou nesses pequenos gerenciamentos. Que documento pode ir para a internet ou não, né, se vai aparecer só a catalogação e o documento não, né, o tipo de exportação que eu vou poder fazer ou não. E, no primeiro momento, essa coisa do novo banco ter o acesso ao arquivo digital
é um pequeno paliativo para um problema maior que nós temos, que é de armazenamento dessas imagens digitais, desses arquivos digitais. O MIS hoje tem 230 teras, aproximadamente, em arquivo digital. Esses arquivos digitais estão preservados em HDs, que não é a forma ideal, todos nós sabemos disso, né, mas a gente toma todos os cuidados possíveis justamente por isso. Então, a gente tem cada HD tem uma duplicata correspondente que fica em outra instituição, não fica no Museu da Imagem do Som. Além disso, numa determinada época, o CD ouro era a grande estrela da preservação, que dava menos problemas, maior durabilidade. Então, até um determinado momento, nós tínhamos backup também no CD ouro, e hoje em dia a gente tem LTO, que realmente é um uso, é quase como um microfilme. Realmente, em último caso, você vai recorrer ao LTO, porque você não tem como direcionar a sua pesquisa, você tem que ver a fita inteira para localizar o que você quer. E, bom, o nosso problema de storage, né, que eu acho que deve ser um problema para muitas instituições quando a gente começa a acumular muito arquivo digital. Esses 230 teras gerariam um ônus, caso a gente resolvesse alugar um data center, né, para alocar esses arquivos, muito alto, uma coisa que a instituição pública tem alguma dificuldade em fazer, porque a gente não pode pagar determinados tipos de serviço mensalmente, os contratos são específicos, enfim, alugar é complicado no primeiro momento, teria que se fazer um estudo mais aprofundado disso. E, ao mesmo tempo, construir um pequeno storage dentro da instituição é extremamente complicado, sobretudo para nós que não temos uma equipe de TI grande. Nossa TI são 2 pessoas que atendem a instituição inteira. Então, elas nem são especializadas em storage, né, que você precisa de um gerenciamento, você precisa rodar uma série de programas para ver a consistência das imagens, se está tudo ok, se não está, o tipo de acesso que vai gerar ou não. Enfim, é um problema que a gente nunca conseguiu solucionar, mas que a gente tenta, ao máximo possível, com essas cópias, manter a salvo. E, claro, diminuir o acesso ao documento analógico ajuda na preservação futura desses documentos. Eu acho que a grande vantagem disso tudo é que a gente está dando ao pesquisador a oportunidade de ter acesso ao documento digital na mesma hora em que ele vai estar lendo, vai estar pesquisando no banco de dados. Como o nosso cadastro de documentos não é exatamente uma catalogação mais profunda, mais analisada, ela foi realmente feita como um cadastro. As pessoas vão poder acessar, vão poder encontrar todos os discos, vão poder encontrar todas as fotos que tem no MIS, mas a gente não tem um trabalho em cima de cada documento. Então, eu acho que ver ao mesmo tempo, ter acesso ao arquivo digital junto com essa catalogação, que é um pouco mais superficial, ajuda muito o pesquisador também a ter uma ideia do conteúdo desse documento. Junto com esse processo de implementação do banco de dados, a gente fez mais 3 projetos para garantir o acesso à informação, porque não basta só a gente digitalizar e catalogar tudo, a gente tem que pensar nessa política de acesso, né? Então, a gente, justamente por termos feito essa catalogação com serviços terceirizados por empresas diversas, em momentos diversos, a gente tinha muito problema com a padronização de uma maneira geral. Então, ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo o banco junto com a COP, né, do Fundão, esse novo banco, a gente fez 3 processos paralelos para ajudar essa nova busca no banco de dados. Uma delas foi a padronização do vocabulário controlado. A gente entrou em contato com uma empresa que fez também no período um pouco mais rápido do que se tivéssemos feito internamente com os próprios funcionários, mas que desenvolveu toda uma linguagem para permitir o acesso de indexação e acesso dos pesquisadores dos nossos documentos. Uma outra empresa que fez também, em outro momento, a padronização da nossa lista de autoridades, que também era muito diversa, porque como eram muitas empresas, e não tinha um padrão ainda a ser seguido, cada um fazia de um jeito. Então, você às vezes tinha lá Chico Buarque, Francisco Buarque de Holanda, que parece uma coisa muito preliminar para alguém fazer, mas isso acontecia. Então, a gente tinha uma lista, sei lá, de 300 mil nomes no nosso banco de dados, que a gente teve que fazer um trabalho de depuração muito grande para tentar também fechar e garantir esse acesso do pesquisador.
E um outro que também foi um pouco mais pontual, porque foi só em um setor, que foi no setor sonoro, que é um setor, Débora falou que foi pelos suportes, né? Mas é um setor que, por si só, já é complexo, porque o LP não é uma multimídia, né? Você tem som, você tem capa, você tem iconográfico, e a primeira catalogação, o primeiro pensamento em torno desse documento foi só na faixa, né? Só no fonograma, o que é maravilhoso. Nós temos uma catalogação, um cadastro de fonograma por fonograma, então no MIS você vai achar cada fonogramazinho catalogado, digitalizado, é bem legal, mas você perde enquanto na concepção de um documento determinado. Então a gente fez uma pequena revisão também nesse setor, considerando principalmente uma coisa que hoje em dia não é, mas aparece mais nos CDs, né? Mas que antigamente aparecia, que era a questão do gênero, né? Por muito tempo, a indústria fonográfica classificava seus produtos. Então, vinha lá forró machichado, samba lento, cada um botava uma coisa. Tinha uma música do Caymmi, que acho que era samba de receita. Então, assim... E a gente considerou que era importante se manter isso, mas algumas empresas entenderam que não, que o samba de receita era apenas samba. E a gente considera que não, que se em determinado momento houve essa classificação por conta da indústria fonográfica, a gente deveria manter essa classificação, não alterar esse documento, né? Essa informação. Então, a gente reviu essas coisas. Então, assim, eu acho que a gente foi, dentre muitos erros e acertos, né, como a Débora falou, a gente foi, durante todo o nosso processo, eu acho que isso acontece em todas as instituições, né, tentando rever e corrigir aquilo que era possível, né, e também evitar de reproduzir isso futuramente. Eu acho que tem uma coisa que, desse momento de crise, que é complicada, mas que acaba gerando alguma coisa para a instituição, que é a gente fazer agora, né, não esperar a crise chegar mais forte do que já chegou, mas a gente agora está conseguindo botar a própria equipe do MIS, né, uma equipe que já está ali no MIS há alguns anos, para fazer essas pequenas correções, olhar para trás, né, e ver o que a gente pode melhorar, como a gente melhora esse acesso, como a gente garante uma melhor catalogação. E aí eu acho que isso é uma das coisas mais positivas que a gente pode fazer nesse momento de crise do Estado, né, porque o Estado praticamente parou, né, e eu acho que na verdade, tudo isso, de todos os processos que apareceram aqui, né, de implementações que demoram anos, às vezes, para se concretizar, porque é um processo lento mesmo, né? Eu acho que a gente ter a consciência dos nossos problemas e ter muito claro na nossa cabeça que acervo é uma coisa viva, que as instituições são vivas, né, que a política é viva, e que tudo isso muda com a dinâmica da vida, e as instituições têm que ir trabalhando com elas em diversos momentos. Então, acho que a gente tem que tentar tirar o melhor proveito possível de todas essas situações e não ter medo de investir em alguma coisa nova e de depois descobrir que não era o melhor da se fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer? Não quero. Vocês não querem fazer? Boa tarde, tudo bem? Aqui atrás. Lá atrás. Aqui na escuridão. Tudo bom? Eu sou Daniel, da Itaipu Binacional. Das questões que vocês colocaram aí chamou muito a minha atenção, que é a questão dos direitos autorais e a negociação de direitos autorais. Como é que vocês têm lidado com isso? Vocês têm vocês têm algum escritório de advocacia que está cuidando dessa parte? Vocês estão negociando diretamente com as editoras ou com os herdeiros ou com as empresas responsáveis com as editoras de cada um deles, né? De cada um dos autores? Então, essa questão do direito autoral ela é complicada até por dois motivos diferentes, né? A gente tem uma questão com direitos autorais quando a gente faz reprodução do nosso acervo para alguém, que a Débora pode até falar mais sobre isso, mas a gente, em relação a isso de disponibilizar na internet, por exemplo, o nosso acervo, ela está sendo cuidada e avaliada por um escritório de advocacia, que eu não vou lembrar o nome agora 100%, é Daerman alguma coisa. É Damerman ou é Gandelman?
Isso. Dannerman, né? Tem Gaudeman também. Gaudeman. Isso, exatamente. Né? E, enfim, está fazendo um estudo paralelo sobre isso. Mas isso, no primeiro momento, é porque a gente está numa fase da instituição que é isso, né? A gente tem um grande projeto pela frente, mas nós ainda não somos esse grande projeto. Então, o MIS que existe hoje, ele não está... a princípio, eu acho que o MIS de agora não vai colocar na internet o seu acervo digital, sua base de dados, nada disso. Eu acho que isso seria um projeto para quando essa nova sede em Copacabana inaugurar. E vocês recolhem imposto, aquele do ECAD, para essas coisas? Quando vocês Não, então, liberam alguma coisa? Não, porque para o ECAD não é isso, né? Eu nem vou falar por tabela, né? Mas eu sei que, por exemplo, o Instituto Ricardo Cravalbim e o Instituto Moreira Salles pagam ao ECAD uma quantia mensal pela reprodução que eles disponibilizam para o público na internet. Só esclarecendo, né, que o ICAD ele recolhe as taxas em função da execução pública. E como a mídia digital ainda não está exatamente regulamentada, né, não há um ponto pacificado na justiça sobre isso. Eu fiz essa pergunta, que talvez alguns outros tenham, não sei se alguém passou por isso. Nós tentamos colocar o nosso acervo de filmes históricos no YouTube. E recebemos a notificação de direito autoral dos herdeiros do Primo Carbonari. E está um rolo a questão, porque sim, a filha e etc. e outros parentes estão em litígio, né? Então isso nos obrigou a tirar todo o nosso acervo histórico do YouTube, né? Obrigado. Deixa eu só complementar. A gente ainda não tem o nosso acervo, né, na internet, então, enquanto instituição, o MIS não faz essa divulgação, então não enfrenta exatamente esse problema, mas nas reproduções do nosso acervo, para qualquer pesquisador que vá ao MIS, eles assinam um termo de responsabilidade, onde está claro que o MIS não possui os direitos autorais de nenhuma documentação sob sua guarda, que os direitos autorais, se for o caso, têm que ser buscados pelo pesquisador. Por exemplo, se é um trecho do filme, sei lá, não lembro agora de nenhum diretor de cabeça, mas não importa. Se é uma foto do Augusto Malta, que não esteja em domínio público, a gente cede a digitalização, o representante digital da fotografia, e o pesquisador, se for usar para uma propaganda, para um livro, é que tem que buscar os direitos cabíveis para o uso que ele vai fazer. Por enquanto está assim. O acervo cinematográfico I. Rosenberg, do meu pai, que filmou o Brasil inteiro, as obras Chester. Saudade. Mas eu não tenho como controlar esses direitos autorais. Porque vira e mexe eu vejo cenas da construção de Brasília na televisão. Entendeu? Cenas das palafitas das favelas da Maré passando na televisão. Sem autorização. Não, sem autorização. Porque estão nos acervos públicos. Meu pai só filmou o Brasil. É um acervo público, é um acervo privado de interesse público e social. Então, eu não tenho como... Agora, tudo que está no arquivo, eu tenho certeza que eles não passam. Tudo que está na Cinemateca Brasileira, eu tenho certeza que eles não vão passar sem a minha autorização. Mas agora, no princípio do ano, me ligou um senhor falando assim, há 30 anos eu procuro um filme. Eu levei até um susto. 30 anos, estava até cochilando. Eu falei assim, 30 anos que o senhor procura um filme? Há 30 anos que eu procuro um filme. E eu descobri que esse filme é do seu pai. Falei, meu Deus, que maravilha! O senhor achou aonde? No Arquivo Nacional. Estava dentro do acervo do DNOS. Mas é um filme de 1939. Então, a senhora me autoriza? Eu falei, claro, autorizo, pesquisador, evidente. Eu não tenho como controlar isso, né?
é uma coisa que eu acho que eu tenho que trabalhar para recuperar esse acervo. E desse trabalho de recuperação, que eu abri uma empresa, constituí uma empresa, que meus irmãos assinaram para mim, entendeu? Eu acho que esse é o grande trabalho que eu tenho, porque é um acervo que é do meu pai. E eu sei o quanto ele sofreu para filmar o Brasil. E o quanto ele nos deu de educação, de cultura, de condições financeiras, a vida inteira ótima, entendeu? Eu acho que esse acervo não pertence à família Rosenberg, responsável para não jogar no lixo, como eu já tive agora, vou jogar no lixo, entendeu? Eu acho que a responsabilidade de um acervo como essa é para o público, porque senão então a obra do meu pai não teria sentido. Se era uma coisa que ele fazia só para o cinema, ainda por cima, em todas as mídias foram... Eu só tenho cópia de 16 e 35. Como é que eu vou? Eu tenho que passar para uma outra mídia para as pessoas verem, porque se botar num projetor, vai estourar o filme. Até vou dar um presente para a Chesf, seu Salim. Encontrei na Cinemateca Brasileira um filme sobre Petrolândia. Só que era aquela fábrica de goiabada que a TV Globo descobriu que estava submersa. E meu pai filmou ela em 1950, ela em atividade. Então, eu vou tirar uma cópia e vou dar para o senhor, que é para o acervo da Chesf. Comissão do Vale de São Francisco. Essa questão dos direitos autorais também foi colocada pelo palestrante do MAST, né? O José Abelaz, né? E na verdade, eu queria um esclarecimento. A questão de direitos autorais, se eu bem entendi, ela incide na questão do banco de dados também. É isso mesmo? A questão dos direitos autorais, ela aparece no banco de dados se esse banco estiver disponibilizado na internet, né? Se a partir da internet a pessoa pode ouvir a música inteira, ou ouvir o disco inteiro, essa que é a grande discussão. E é uma dúvida, é uma polêmica, porque pode alguma coisa, não pode outra. Já ouvi várias histórias que você pode reproduzir 3 segundos de uma música, não sei quantos segundos de um filme, mas, na verdade, isso não está legislado ainda. Então, é uma discussão em aberta. Mas o acesso na nossa instituição, em intranet, não tem nenhum problema. Né? Porque é isso, é o acervo da instituição. Você pode ouvir a música inteira, o disco inteiro, ver o filme inteiro, a película inteira. Não tem nenhum problema. Disponibilizar isso pela internet é que está sendo discutido. É o que acontece, por exemplo, no nosso acervo de depoimentos, né? Foi feito um contrato desde o início, quando a pessoa aceita prestar o depoimento para o MIS, que a reprodução, disponibilização para o pesquisador, a reprodução mesmo só pode ser realizada com a autorização do depoente ou de seus familiares, quando o depoente já faleceu, né? Então, o pesquisador, o depoimento acontece num dia, 48 horas depois, ele está disponível na sala de consulta para qualquer pessoa ir lá e ouvir o depoimento. Os depoimentos são abertos ao público, para quem quiser ir assistir. É um evento gratuito que acontece mensalmente. Mas, para copiar, você precisa de uma autorização do depoente, por escrito, assinada e etc. Mas esse é um acervo que a gente consegue ter um pouco mais de controle nesse sentido, porque ele foi concebido dessa maneira, está em contrato, que só pode ser disponibilizado dessa forma. Mas os outros acervos, principalmente o sonoro, é o mais complicado. Mas o depoente, no primeiro momento, já deixa para vocês essa autorização para a exibição dessas pessoas que participam do encontro mensal? Não. Ela não sabe que vai ser, que a fala dela vai ser... Não. Isso, querendo saber. A fala dela vai ser gravada e vai ser disponibilizada para os pesquisadores. Mas, para você pedir uma cópia, quero ir lá e ouvir o depoimento do Gilberto Gil. Eu posso ouvir 50 vezes todos os dias que eu quiser na minha vida. Mas, se eu quiser pegar uma cópia e levar para casa, eu preciso da autorização do Gilberto Gil. É assim que funciona esse acervo lá.
Oi, gente. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta com relação aos objetos tridimensionais, né? Porque, geralmente, em acervos eminentemente arquivísticos, os objetos tridimensionais eles se apresentam quase como um problema. Então, eu queria saber como que vocês, no MIS, lidam com esses objetos, já que ali tem instrumentos musicais de vários artistas, troféus, prêmios, medalhas, enfim, como é feito isso? Como que é feita, então, essa relação? Já que o MIS, como você disse, Débora, ele, apesar de ser um museu, né, de ter o M de museu no nome, tem um acervo mais de caráter arquivístico. Então, como é feita essa relação com os objetos tridimensionais? Como eles são apropriados pela instituição? Você diz em termos de catalogação? Em termos de catalogação, de exposição, né, e de digitalização. O que fazer com esses objetos? Como é feito esse diálogo, vamos dizer? Então, se existe? A catalogação dos objetos tridimensionais foram feitos dentro do parâmetro da museologia. A gente tem museólogos na instituição. O banco de dados precisou passar por algumas adaptações para conter as necessidades desse acervo. O MIS, hoje em dia, ele não tem... Não só não recebe mais, né, mas ele não tem um espaço expositivo. Mas, se você quiser olhar alguns dos instrumentos, você vai selecionar esse item no banco de dados. E aí, como precisa de uma logística de manuseio, não necessariamente você vai conseguir ter acesso a esse documento no dia, mas você consegue ver, visualizar, enfim, essa documentação. Em relação à digitalização, não foi digitalizado. Não acho que se coloque como um problema para a instituição, como se fosse uma pedra no sapato, mas foi feita essa escolha porque era mais fácil tratar dos outros documentos do que pensar de que maneira esses documentos poderiam estar digitalizados. Eu já trabalhei em outra instituição que documentos desse tipo foram fotografados e o que estava ligado ao banco de dados era a fotografia do objeto. Pelo menos para o pesquisador ter uma noção do que ele estava vendo através do banco de dados. Talvez isso seja um projeto para o futuro, mas ainda não está nos planos da instituição. Tá, ok, obrigada. Mais alguma pergunta? O MIS não está participando do CISGAM, que é a plataforma de cadastramento das pesquisas de museu? Acho que não. Querida, Teve encontro há mais ou menos 3 semanas, foi no MIS, inclusive. Eu fui. eu achei que eles estavam participando. Desculpa. Não, a pergunta foi se o MIS está participando da plataforma de CISGAM, que é o objetivo de unificar o banco de dados das informações museográficas, né, dos museus do Estado do Rio de Janeiro, e outras instituições também sendo convidadas. E aí, mais ou menos 3 semanas, teve um encontro, que foi no MIS, justamente, né, explicando como é que funcionava. E aí, por conta da pergunta da colega, me veio essa dúvida. Assim, o encontro foi lá, e até porque a proposta, justamente, do CISGAM, essa plataforma, é viabilizar o acesso de qualquer pessoa pela internet a ter acesso, né, enfim, aos acervos. E aí, por isso que eu enviei essa pergunta, né, já que a colega disse que não tem essa disponibilidade, mas eu pensei, mas e o CISGAM, né? Não tem sido... O MIS, na verdade, o MIS ele é subordinado à Secretaria de Cultura, mas o MIS é uma fundação, né? Ele é um museu autônomo. E, como a Débora falou, né, a gente é muito mais um centro de documentação do que um museu. Então, em um determinado momento, antes mesmo até, ou talvez tenha sido até próximo o desenvolvimento do CISGRAM com o banco de dados do MIS, se avaliou que o MIS tinha uma documentação diferente que não se adequaria tão bem a determinados padrões museológicos, que realmente, se a gente for ver, é bem diferente, né? Você lidar com documentação histórica e fazer uma catalogação museográfica são tipos de metadados, de campos e de busca um pouco diversa. Então, o MIS ficou com essa independência, digamos, do CISGRAM. Obrigada.
Bom, não tem mais pergunta?